noite a todos. Muito legal estar aqui no Rap. Eu sou ex-aluno da Uniso, formado aqui, então é legal voltar, né, às origens. Já estive desse lado também. Não nessa sala, mas em outras, né? Eu gostei muito desse espaço também, ficar mais à vontade. É legal do que o auditório, né? Aquele modelo mais engessado. Me apresentar rapidamente para vocês. Depois a gente segue com o tema. Me chamo Leandro Florido, sou cofundador e diretor comercial do Agenda Sorocaba, que hoje é o principal portal da região voltado a entretenimento, lazer e cultura. A gente tem aí 15 anos de atuação. Lá em 2011 começamos o projeto, quando estava mato na internet ainda, a gente estava desbravando esse caminho. Ainda não existia TikTok, não sei se todo mundo tem hoje perfil aqui, mas na época nem tinha ideia, né? Se tivesse ideia na época, iam ficar bem ricos. Então, né? Não foi minha ideia na época, mas o Agenda foi. E aí a gente entendeu esse caminho digital na cidade. Nesses 15 anos, formamos uma base muito grande de audiência regional, né? Uma solidez aí de alcance. E bons parceiros comerciais também que fazem a coisa acontecer, obviamente, né? A empresa se manter. Vou falar um pouco mais sobre isso e a ligação digital com a reputação, que está totalmente, né, relacionada. Hoje, se vocês vão fazer uma compra, por exemplo, digital, a primeira coisa que vocês fazem, uma das primeiras coisas, qual que é? Abrir as avaliações, afinal. Deixa eu ver se estão falando mal dessa. Às vezes a foto é linda ali, deixa eu ver se nada. Aí, pô, chegou quebrado, a nota é baixa. Por que a nota é baixa? Tem tudo a ver com isso, né? A nota ela tem muito dessa questão do que a pessoa avaliou mal. Deixa eu ver qual que é a raiz disso. Então, desde sempre, eu diria, do início da internet, a reputação e a avaliação está totalmente relacionada, né? Integrada a isso. Não é diferente na questão do público e das empresas também. Né? Hoje, na vivência de internet, você, ao fazer compra, avalia isso, mas também, ao fazer negócios na internet, você tem que saber se a empresa, né, tem uma notoriedade, se tem um respaldo no mercado. Do nosso lado, né, a gente, quando criou o projeto, eu e meus sócios somos publicitários, e aí a gente tinha um contato muito legal com o mercado da cidade, né, com agências. A gente, no início, foi em todas as agências de Sorocaba, levamos lá papelada do projeto e apresentando para cada um deles. Nem todos fecharam, obviamente, que estavam muito no início, mas a ideia era fomentar, era plantar aquela sementinha do início da nosso trabalho de imagem, para mostrar o quanto ia crescer. E uns anos depois deu resultado, né? As marcas começaram a ter uma atenção voltada ao nosso projeto. Hoje, posso dizer que boa parte das nossas vendas são voltadas ao lado venda passiva, que a gente chama, né, que é a procura natural das empresas, muito por conta da nossa imagem no mercado. A gente tem um nome a zelar, bons relacionamentos, que é o que a gente aposta muito, e isso atrai, claro, o interesse das marcas que estão interessadas, estão a fim de fazer um anúncio com a gente, por confiar. Hoje você fala de reputação, tem tudo a ver com confiança, né? Você ter uma noção do que você vai, com quem você vai se envolver, com qual empresa você vai fazer negócio, por confiar naquilo. E a reputação, na verdade, é uma confiança ainda de longe. Você não tem ainda um contato, né, para você. Eu confio, já fiz negócio. Não, estou vendo o que estão falando sobre aquela empresa, sobre aquela pessoa, se eu posso botar fé ou não. E aí foi assim que a gente foi construindo essa base. A gente tem no nosso comercial hoje esses parceiros que nos procuram, né, para fazer o trabalho, muito também por indicação, que é algo super importante da área, né? Relações públicas e toda a comunicação em si. A indicação tem um valor, tem um peso 10. Né? Você recebe a indicação porque, pô, eu já testei aquilo e deu certo. E é um ponto que vale muito a pena. A gente tem também uma abrangência regional, vale falar, né? Nosso foco é divulgar o que fazer em Sorocaba e região. Você vai buscar um cinema, vai buscar um bar, um restaurante. E é interessante porque a reputação conta muito para esses casos também. No nosso caso, nosso papel de veículo, indicar um local, né, recomendar, endossar aquele conteúdo, passa um respaldo, passa uma indicação, uma validação que a pessoa vai ter uma boa experiência ali. A gente também colabora um pouco com a imagem daquele local. Quando nós criamos em 2011 a ideia, até comentei antes com o pessoal aqui, poucos bares e restaurantes tinham site, quase nenhum tinha. Ou alguns não tinham nem página no Facebook, a fanpage, né, que tinha. Então, naturalmente, ao jogar no Google o nome de um local, chegava no nosso site. Então, a validação ali, a imagem do local era o que nós falávamos sobre ele. E isso colaborava para você ter uma confiança maior, né? Então, eu acho que dá para separar, assim, essa questão da reputação em dois pilares, tanto da questão de mercado, a reputação entre empresas, como do público, né? Como que o público vai enxergar a sua informação e como que a empresa vai enxergar também o seu negócio, que é o que eu citei nos nossos contatos comerciais, né?
Relacionamento, falando do comercial, acho que dá para dizer que é mais de 50% de uma venda hoje. Você chegar, criar uma troca legal com a pessoa e aquele olho no olho, ou mesmo pelo WhatsApp, mas que tenha uma confiança, que a pessoa entenda a sua proposta, que seja real e que entregue, claro, né, resultado. Então, esse relacionamento tem muito a ver com a questão da reputação, de você passar uma confiança em cima para aquela pessoa sobre esse tema. Posso dizer também que dos nossos clientes, a gente tem uma base aí que está mais de 10 anos com a gente, desde o início, que acreditou no projeto, que foi, né, conquistando aquele espaço junto com a gente e entendeu que deu muito certo. E tendo esse contato, esse relacionamento com os clientes, atraem também outras marcas que veem valor nisso. Então é bem interessante você, nesse processo, criar boas relações, desde a faculdade, inclusive. É interessante, tem clientes que eu conheci na faculdade, que estão até hoje com a gente, estão divulgando seus negócios, ou mesmo estão no mercado, em agências de comunicação que fazem, né, um trabalho com a gente, uma parceria com a gente. E isso foi feito desde da base da faculdade, né? Então você ter esse contato desde o início e você trabalhar bem a sua imagem no geral, né? É muito importante. Pegando outro recorte, quando você vai, a gente faz isso, né? Contratar alguém, por exemplo, a empresa dá aquela pesquisada muito grande, né? Para ver como é que tá, estão falando de você, como é que o mercado te avaliou, como é que é a sua imagem, como você se vende na rede social, especialmente. Pegando o LinkedIn a outras redes, né? Como o Instagram e tudo mais, né? Então, não sei se todo mundo lembra do Orkut aqui, eu acho que não. Não, né? Você lembra? Não sei se teve, mas teve. O Orkut, voltando à questão da avaliação, ele não só tinha a avaliação, como ele tinha depoimentos para o que as pessoas falam de você, por exemplo, né? Que hoje em dia é mais DM, uma coisa mais filtrada. Hoje você trabalha muito sua imagem digital para aquele recorte valer como o seu resumo. Mas na época era mais escancarado. Então eu vou no perfil de tal pessoa, eu vou comentar, ela é legal, ela é bacana. Não só isso, tinha uma legenda, que é bem interessante, se tivesse até para mostrar, mas pesquisa depois, legenda do Orkut. Você avaliava em 3 tópicos a pessoa, se ela é legal, confiável, se ela é sexy. Os 3 estavam lá. E aí não era só, tinha níveis, 5 estrelas de cada um para você falar se valia a pena ou não. Então o confiável era já uma legenda de cara. Você abriu o perfil, tava lá, ela é confiável, não tão legal, um pouco sexy, eu vou seguir ou não, sabe? Então essa avaliação estava ali, o resumo já, né? É interessante como isso foi evoluindo depois com outras redes sociais, mas não perdendo a essência, que é você ter a mesma ideia da sua imagem, trabalhar a sua imagem junto ao público. Esse lance do Orkut ele é bem curioso. Depois pegando um recorte de outras óperas ou seriados, igual o Black Mirror, viajou um pouco mais tinha um episódio que você avaliava em tempo real as pessoas, vocês já viram, é muito legal. Você está com um aplicativo, não me atendeu mal aqui na cafeteria, nota 1. E aí você tinha toda uma preocupação de qual vai ser a minha nota, tinha uma média, se ficasse abaixo da média, ninguém gostava de você, uma coisa muito louca, né? É quase isso na realidade, só não tem o aplicativo ainda. Mas você fica assim, essa pessoa, não sei se, né, ela posta pouco, essa aqui não posta tanto. Então, assim, esse trabalho, ele é importante, você ter uma imagem positiva, uma imagem que você consiga se vender bem, dosando a questão também de não só trabalhar isso, não ficar muito bitolado na questão de, uma ideia falsa, por exemplo, né, mas prezar o que você é na rede social, aquela imagem, querendo ou não, é o que as pessoas estão vendo de você. Então, o digital ele tem total relação com isso. O trabalho de comunicação digital ele vem para fortalecer muito isso. Às vezes, uma campanha de marketing que envolve RP, muitas vezes, é você zelar por aquela imagem, você apagar um incêndio, muitas vezes. Né? Quantos cases a gente vê por aí de que surge uma notícia ali que abalou a estrutura. Por outro lado, às vezes um buzz meio rápido, né? Uma semana na internet já apaga, mas naquela uma semana faz um barulho muito complicado. E hoje multiplica muito rápido, né? Viraliza. Compartilha para queimar o filme. Então, você trabalhar também para anular isso é muito importante. Goste ou não, é aquilo, né? Você está sendo falado na internet. Isso desde lá, alguns anos atrás, tive alguns clientes que eu trabalhava em agência que mandavam assim, vão apagar o Facebook, eu não aguento mais essas críticas que estão fazendo aqui. Mas, cara, as pessoas vão criticar em algum lugar. Facebook é o caminho. E não adianta, não vai subir a crítica. Você pode querer comentar em cima da crítica, tentar anular, quem sabe, né? Mas é um trabalho complicado, né, que leva um tempo. Então, assim, o canal que as pessoas encontraram para aquilo foi o Facebook. Poderia ser outra rede social também, né?
E hoje, pô, você vê Reclame Aqui, quantos canais são oficiais para você reclamar, né? Na internet todo mundo gosta de reclamar, é meio comum isso, né? Ah, vou reclamar aqui, ali, no Twitter, né? Nem se fala. Mas por quê? Tá tudo acontecendo e você quer buscar uma forma de solucionar, muitas vezes, né? Então, a empresa hoje, ela está exposta. Ela precisa se proteger com um trabalho bom de comunicação, apagando muitas vezes crises que estão surgindo, burburinhos em redes sociais. Então, é bem importante e é o que a gente gosta de promover também, né, no nosso trabalho. Ajudar a comunicar bem essas empresas e mostrar o valor delas, fazer o público confiar naquilo. Então, nesses 15 anos, nós temos esse respaldo muito grande das pessoas aqui. Nosso público nos acompanha para saber o que fazer, sabe que é uma dica válida, né, dá muito valor mesmo para aquilo, porque não vai ser furada. Né? Então, é uma confiança que foi conquistada com o público e com o mercado na questão de você ter bons parceiros comerciais ali que sabem da sua reputação. Por outro lado, a gente ouve por aí, né, situações de veículos ou outras empresas, que às vezes você vai fazer um negócio e fala, pô, mas eu fiz ali e não deu muito certo, por tal questão, aquela pessoa, não sei, ou não entregou muitas vezes. É muito comum ouvir isso, e as coisas se espalham. Pelo recorte interior, né, mais ainda, né? Sorocaba tá gigante hoje, mas ainda é um interior, e tem umas questões de você cochichar ali, daqui a pouco chegou para outro. Então, assim, esse cuidado é muito importante, né? Você ter um bom posicionamento de marca, um posicionamento de marketing pessoal que seja, para entender como você está sendo visto por aí. E até saindo um pouco de comunicação. Minha avó sempre falou assim, ainda fala, ela está viva. Cuidado com o que você faz para não ficar mal falado. Aquela coisa bem, né, caipira? Porque já era uma preocupação desde sempre, né? Das pessoas de você não ter uma imagem negativa. Estão falando de mim por aí, né? Será? Antes de rede social. Mas podem ser que falem mal de mim, será que é? Então essa questão de você zelar a sua imagem, ela vem de berço, né? Ela vem de muito tempo. E na comunicação ela tem um peso 10, ainda maior. Acho que esse é um ponto bem importante que vale a gente sempre lembrar, né? E da nossa realidade da agenda, promovendo esse tipo de atração, esse tipo de conteúdo, a gente gosta sempre de levar o melhor para as pessoas, o melhor do entretenimento, o melhor da cidade, conectar o público a essas dicas, né? E para isso você tem que sempre conseguir entregar algum valor, né, em cima daquilo. E é o que a gente vem fazendo. Então, a reputação ela faz parte disso. Acho que hoje assim, é peça-chave, uma comunicação bem trabalhada, de uma ação de marketing bem feita, né? E de forma orgânica também, né? Que você está ali e a sua imagem está sempre exposta. Então é um ponto bem interessante. É, e assim, criar isso desde sempre, né? Como eu falei, da faculdade, você já começar a ter essas relações, né? Fazer as pessoas te conhecerem e você levar isso para o mercado. Uma relação hoje que você tem, você não imagina, mas daqui a 8 anos você vai reencontrar aquela pessoa. E eu lembro que ela fez, eu sei que ela foi uma pessoa bacana na faculdade, que ela me ajudou, que ela tem um trabalho ético muito bom, é um trabalho sério, profissional. E isso vai ter um resultado lá na frente, vai refletir lá na frente. É isso que a gente vê muito no mercado. E cada vez mais essa questão de você ter expor uma confiança, ela é muito séria, muito importante. O cliente hoje, muitas vezes faz um negócio, mais por isso até, óbvio que o resultado é importante, mas mais por isso do que por outras questões. É porque ele sabe que aquela empresa é uma empresa séria, é uma empresa confiável, tem um nome e tem marcas que confiam nela também. Então essa é uma lição muito valiosa.